Vou ler aqui no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, ou o apóstolo João, que está no capítulo 2, versículo 13 a 17, que diz assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um agazorrague, um chicote, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas, não faça da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O tema dessa mensagem de hoje é esse que Deus colocou no nosso coração. O que você tem feito do templo da adoração a Deus? O que você tem feito do templo da adoração a Deus? Quero falar desse templo em dois aspectos. Templo da igreja para adoração a Deus e templo de Deus criado para a morada e adoração de Deus. Quando Jesus veio aqui ao mundo, ele encontrou um povo fora da verdadeira adoração a Deus. Quando Jesus veio pela primeira vez, a adoração estava deturpada, a adoração estava falha, não havia, na verdade, uma verdadeira adoração pelo povo de Deus no geral. Havia adoradores individuais, um pequeno remanescente que adorava a Deus em espírito e em verdade. A maioria das pessoas não estava adorando a Deus. Os líderes religiosos não eram adoradores de Deus. Um ou outro, por nome, foi destacado, como sacerdote Zacarias, foi um dos que foram destacados, Maria, claro, mãe de Jesus e José, Simeão, Ana e alguns outros. Eram poucos os verdadeiros adoradores que adoravam o Pai em espírito e em verdade, e é nesse sentido que Deus está me levando a pregar sua palavra nesta manhã. Porque o próprio Senhor Jesus, sendo Deus encarnado, que veio ao mundo para resgatar a adoração a Deus, ele encontrou o templo que era de adoração do povo de Deus, para adorar a Deus, com tantas coisas erradas que ele teve que tomar atitude para que pudesse tirar tudo aquilo que estava atrapalhando a verdadeira adoração a Deus. E eu pergunto hoje, como é que está a adoração das pessoas individualmente? Aqueles que dizem que pertencem a Deus, como estão adorando a Deus? Como está a adoração a Deus no templo da igreja? O espaço de reunião, de culto para adoração a Deus. Isso tem doído o meu coração nesses últimos dias. Como eu tenho chorado e orado pela igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias. Não sou só eu, tem alguns homens de Deus fazendo isso. Não tem sido fácil. Porque nós temos visto que a igreja, na verdade, não tem adorado como deveria adorar. Muitas igrejas locais.
Muitas coisas têm sido trazidas para dentro do templo como pretexto de adoração. São detenimento, invenções, coisas que, se Jesus estivesse aqui hoje, ele entraria no templo e diria: basta com isso, não aceito essas coisas. Coisas inventadas pelo homem para agradar as pessoas. Mas nós devemos fazer adoração para agradar a Deus e não as pessoas. Tem muitas coisas sendo inventadas dentro do templo da igreja para atrair as pessoas para o templo. Muitos líderes estão preocupados com número, IRS e IR cifrão também. Infelizmente, estão preocupados com sucesso, com destaque. Muitos estão preocupados consigo mesmo. Como disse Jeremias, pastores que não ligam para as ovelhas de Deus. Eu, você, ou melhor, você e eu, que somos ungidos de Deus, pastores de Deus, nós vamos ter que prestar conta dessas ovelhas perante Deus um dia. Como eu estou me conduzindo como pastor do rebanho de Deus? O rebanho não é meu, a igreja não é minha. Eu estou na igreja, dirigindo o rebanho de Deus, escolhido por Deus para a igreja. Deus não me deu igreja e não deu igreja para você. Deus lhe deu você para a igreja. E como você está conduzindo o rebanho de Deus? Veja uma preocupação excessiva de pastores que não querem tomar qualquer atitude, fazer qualquer coisa que venha desagradar os membros da igreja, que venha desagradar a igreja, porque não quer perder membro e não quer perder dinheiro. Esta é a realidade. Eu sou um dos menores pastores. Eu trago esta mensagem com temor e tremor no meu coração. Porque ela é para mim também. Se nós damos um chicote no outro, bate primeiro nas nossas costas. Deus não tem se agradado de muitas igrejas locais nestes últimos dias, nesses últimos tempos, que a igreja está sobre a pressão do anticristo. Muitos têm cedido nessa hora difícil, não está sendo fácil para os pastores. Eu vejo que não está sendo fácil, eu sou pastor. As pessoas têm perdido a credibilidade no sistema religioso. As pessoas têm perdido a credibilidade em muitos líderes por causa daquilo que têm visto no meio do povo de Deus. E isso é vergonhoso para nós. Isso é tristeza para o coração de Deus. O que o povo tem visto em mim, tem visto em você? Jesus fez essa pergunta para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? E Pedro respondeu, eles responderam: uns diz que tu és Elias, e outros diz que tu és profeta. E Jesus virou para eles e disse: o que diz a meu respeito? Pedro disse: tu és o Cristo, o enviado de Deus. O que as pessoas estão vendo em nós? Elas estão vendo em nós aquilo que viu em Jesus, pelo menos aqueles que não tinham conhecimento da palavra, via em Jesus algo de Deus. Via como profeta. E eu quero dizer para você que aquele que é porta-voz de Deus como profeta é desagradável muitas das vezes para a igreja. Ninguém gosta de ouvir profeta de Deus pregando a palavra de Deus. Profeta de Deus não tem agenda. Porque os pastores não querem, porque o profeta ele anuncia a mensagem de Deus e denuncia o pecado. E nesta manhã Deus tem me levantado para denunciar o pecado que está dentro da igreja do Senhor. Muitos líderes estão vivendo de tal maneira agradável, não falando contra o pecado, não pregando contra o pecado e trazendo coisas que desagradam a Deus para dentro do templo, para os seus cultos, para atrair as pessoas. Tem medo de falar a verdade, com medo de perder membro. Oh, aleluia, Senhor.
Isso é uma grande verdade. Eu estou aqui queimando dentro de mim, no meu coração, queimando o fogo do Espírito Santo, transmitindo esta palavra a você. Deus está realmente dispensando muita adoração. Deus está rejeitando porque não é verdadeira adoração. Porque Deus vem para escolher adoradores, adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. O que você tem feito da sua vida? Pastor, o que você tem feito do rebanho do Senhor? O que você tem feito dos cultos ao Senhor? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque a minha boca está emprestada ao Espírito Santo, é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está falando agora. Fique sabendo, você líder espiritual, líder eclesiástico, religioso, líder evangélico, que Deus vai cobrar, Deus vai pedir conta de cada ovelha que está sobre a tua e a minha responsabilidade. Vai chegar o dia que nós vamos ter que prestar conta ao pastor dos pastores, ao sumo pastor, Jesus Cristo, ao bom pastor. E o que nós temos para apresentar diante de Deus? Você, líder, eu somos responsáveis pela direção do rebanho de Deus. Deus, ele trata primeiro com os líderes. A igreja é aquilo que o seu líder é. A igreja aparece com o seu líder. Se a igreja é uma igreja carnal, é uma igreja mundana, é uma igreja onde o pecado está reinando, onde as pessoas não têm santidade e onde não serve a Deus com temor, é porque o líder está sendo assim em primeiro lugar. E Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Eu postei para alguns lugares dizendo que Deus tinha uma mensagem forte hoje para o coração das pessoas e para o meu coração. Porque eu não estou fora desta responsabilidade, eu não estou fora desta realidade, porque isso é uma verdade que pega todos nós. O que você tem feito da sua adoração a Deus? O que você tem feito da sua vida a Deus? Quando Jesus revelou as igrejas da Ásia para João, ele não se dirigiu à igreja, ele se dirigiu ao líder, dizendo, tenho porém a teu favor, ou tenho porém contra ti, e dizendo, volta, lembra de onde caíste, arrepende-te e volta. Volta ao princípio, volta à verdadeira doutrina, volta ao amor de Deus, volta à palavra. Muitos líderes têm abandonado a palavra de Deus para fazer aquilo que agrada às pessoas. E o Senhor está dizendo, volta, lembra de onde caíste. E você, irmão, que está dentro da igreja, às vezes pregando, cantando, sendo líder na igreja. Sai da igreja, vai para lugares profanos, vai para festas profanas, vai satisfazer o desejo da carne. Você acha que Deus está feliz com você? Tá não. Eu acho que você não é salvo. Se você vive assim no pecado, é porque você precisa se converter. Porque aqueles que são de Deus não vivem na prática do pecado, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você foi salvo, você não anda mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Os seus desejos não é para satisfazer o seu pecado, a sua necessidade pecaminosa, é para adorar, é para glorificar, é para exaltar o nome daquele que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O que você tem feito da sua adoração a Deus? Não está diferente dos dias de Jesus. Não está diferente dos dias de Jesus. Porque nos dias de Jesus,
quase não tinha adoradores que o adoravam com engano. Pessoas corruptas. Tinha líderes corruptos dentro da liderança de Israel. Poucos eram os fiéis. Tinha líderes que procuravam seus próprios interesses, que viviam a sua própria vontade, que fazia do seu cargo, da sua função, do seu chamado, da sua liderança, oportunidade para fazer aquilo que fosse benéfico a si próprio, mas não pensava no reino de Deus. Será se hoje está diferente? Será se hoje está diferente? Mas graças a Deus que há homens que não se contaminaram, não se venderam por um prato de lentilha, não se venderam por um dinheiro de corrupção, não se renderam por caprichos próprios. Graças a Deus que existem os Elias, como falou, tu és Elias, falou para Jesus, que falou que o Senhor era Elias. Vi em Jesus características de um homem fiel, Elias. Vire Jesus, o profeta de Deus, o que estão vendo em mim? Como servo de Deus e como líder da igreja do Senhor, o que estão vendo em mim? Estão vendo o que estavam vendo em Jesus? Está certo que você tem levado para dentro da igreja em adoração, líder? Coisas como as pessoas muitas das vezes vêm estar adorando, está havendo apresentação, está havendo alegoria, está havendo detenimento, e as pessoas, em vez de adorar, estão filmando com os seus celulares. Aonde está a adoração a Deus nisso? Se é para apresentar aos homens, está no lugar errado, porque na igreja é nós que temos que nos apresentar a Deus. E você que não conhece Deus, que está ouvindo esta palavra, eu tenho uma palavra para você. Não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima da Bíblia.